A nossa irmã teve neném, ela gerou uma criança e a criança nasceu sem os rins. E o médico falou: não tem como viver sem os rins. A senhora vai para casa e a criança vai morrer, não tem o que fazer, não dá para fazer transplante, não tem como fazer nada por essa criança. E a irmã veio para casa com a criança para morrer. E o marido não era nosso irmão. E ela disse assim para o marido: eu não posso ir na igreja, eu não tenho condição de buscar a palavra, mas você vai buscar a palavra para mim hoje. E eu quero saber o que Deus vai falar a respeito da nossa filha. E ele disse: eu tenho vergonha, eu não sou crente da tua igreja, nunca fui lá, você não vai fazer eu entrar lá hoje porque eu tenho vergonha de entrar lá. Por favor, pelo amor na nossa filha, busca a palavra hoje para ver o que Deus vai falar por ela. E ele falou para ela assim: olha, eu posso até ir, mas eu não tenho coragem de ir do jeito que eu estou. Eu passo na venda do seu Zé e tomo uma, que eu tenho coragem pelo menos de ficar para o lado de fora, e eu vou escutar o que vai falar na palavra e eu venho contar para você. Irmãos, o que é a simplicidade? Ele foi, passou na vendinha do seu Zé, fez o que tinha que fazer, chegou na igreja meio cambaleando, dando risada. Os porteiros viram, quiseram pôr ele para dentro, falou: não vou entrar. Ele deu a volta e ficou no vitrô pro lado de trás do púlpito. E veio a hora da palavra, a hora mais maravilhosa na vida de quem precisa de Deus. E Deus tomou o servo na pregação, dizia: hoje eu vou trazer alguma coisa nova para a igreja. Se precisar trocar alguma coisa eu troco, se precisar tirar eu tiro, se precisar mudar eu mudo. E o Senhor disse: e até você que veio buscar o rim, leva os rins para a tua casa hoje. Glória a Jesus. Ele estava atrás do público e abraçou assim, irmãos, como se tivesse recebido os rins. E não acabou, a palavra foi embora, mas abraçado assim, fazendo sinal que ele tinha pego alguma coisa. Chegou em casa, ele bateu na porta com o cotovelo. A esposa falou: mas eu mandei você buscar a palavra e você chega bêbado em casa. Falou: eu não estou bêbado, abre a porta. Falou: por que não abre você? Falou: não posso, abre a porta. A irmã abriu a porta, ele entrou correndo, foi no berço onde estava a criança dormindo. Falou: Deus da mãe mandou trazer os rins para você agora. Glória a Jesus. Deus libertou a criança, a irmã casada, mãe de filho, e o nome de Deus está sendo glorificado hoje. Ela levantou para agradecer a Deus e disse assim, que na noite ela teve uma revelação com o endereço e o número de uma casa. E ela acordou, no amanhecer do dia, ela ligou para as companheiras, aí já deu para perceber. Ligou para as companheiras, e as companheiras falou: vamos fazer o que Deus te mandou. Se Deus te mostrou o endereço, é uma necessidade. Quando ela entrou no supermercado, o mesmo Deus falou com ela: compra de segunda e nada de primeira. Nada de primeira, tudo de segunda, tudo do mais barato. Entrou no mercado e falou: irmã, só coisa do mais barato, tudo de segunda, tudo. Comprou. Quando foi saindo do supermercado, uma lojinha de R$10, aquela voz soou e falou: vê um vestidinho de R$10, compra, manda embrulhar e põe na tua bolsa. Lá e comprou, colocou o endereço no GPS e saiu dentro de Sorocaba. Foi parar em um condomínio dos mais ricos. As irmãs falaram: nós erramos. Uma compra de segunda, tudo, um vestido de R$10 e nós num lugar desse. Foi lá e foi perguntar para o porteiro. Ele falou: vocês é da congregação? Somos. Então a paz de Deus. A casa que vocês vão é aqui mesmo, mas é o dono de uma agência de carro muito famosa, muito rico. Nosso irmão falou: o quê? Falou: pode entrar, é aqui. Chegou lá, acionou a campainha, saiu uma irmã que saudou: pode entrar. Entrou, colocou uma mesa e colocou de tudo na mesa. As irmãs tomando café, comendo do bom e do melhor, e trêmula, não sabia o que fazia. Mas de repente chegou o nosso irmão, saudou as irmãs,
e falou: já que vocês vieram aqui, vamos fazer uma oração. Foi feita uma oração. A dona da casa disse assim: irmã, o que vocês vieram fazer aqui? Uma delas falou: nós não vamos falar, nós vamos fazer. Foi no carro e pegou a compra, tudo de segunda, e colocou naquela mesa. A dona da casa começou a falar em língua. Elas falou: por que a irmã está chorando? Estou chorando porque não preciso de nada. Sempre vejo falar da coleta do menos favorecido. Eu fiz uma oração e falei com Deus: se essa obra é verdadeira, que eu não preciso de nada, mas tem que mandar as irmãs da obra da piedade, com tudo de segunda, numa casa rica. Quando as irmãs foram saindo, pegou um corredor lateral da casa, um quarto, porta toda de vidro, e uma moça lá dentro. E a moça estava se batendo, ia para lá e para cá. A irmã falou: quem que é aquela moça? É nossa filha. O que está acontecendo? Depressão. Mas quanto tempo faz? Ela tinha 14 anos, hoje ela tem mais de 20. E irmã, não tem o que fazer. Dinheiro nós temos, mas nada pode fazer. A irmã falou: eu posso entrar e dar um abraço nela? Falou: irmã, ela é agressiva, ela vai te arranhar inteira. Abre a porta. Quando abriu a porta, a irmã foi em direção a ela e chegou perto dela: filha, eu queria te dar um abraço e um presente. A moça parou e falou: um abraço? Um presente? Pode. Abraçou a moça, tirou da bolsa aquele vestido de 10 reais, falou: filha, veste o vestido. Vestiu, Deus libertou na hora. Na nossa região, a nossa irmã Judite, a Irmandade, presta bem atenção, nós somos uma região bem pobre. E no passado sempre o povo viveu do corte de cana manual, hoje é tudo mecanizado. Irmãos, mas naquela época o povo, a Irmandade, vivia do corte de cana. E tinha uma irmã por nome de Judite, mulher de Deus e profeta. Eu sei o que é profeta, aquela lá era profeta, viu? Ela chegou, trabalhou 15 dias. Chegou no dia da coleta, ela chegou lá, um cheque nominal no nome dela, ela entregou na mão do diácono, porque não tinha caixinha. O diácono foi contar a coleta e viu lá escrito o nome da irmã Judite. Falou: Senhor, tem misericórdia, a irmã é tão pobre. E ela passou o cheque de 15 dias para entregar na tua obra. Ajuda ela, Senhor, não deixa ela perecer não. 2 ou 3 dias depois, Tarumã, quem passou por lá, a rodovia aqui, a cidade é assim, ó, é dos dois lados. A irmã Judite morava da parte de cima, ela desceu para congregar na congregação da vila, ela e o esposo. Ela foi andando, beirando a rodovia e os carros passando, ela tinha que atravessar. Mas de repente viu um embrulho de jornal assim. Ela falou: Joaquim, eu vou pegar aquilo ali, eu estou sentindo alegria. Falou: você que sabe, Judite. Ela pegou, que abriu, tinha 20 vezes o que ela deu na coleta. Uma outra obra que Deus fez com relação a olhar as pessoas rápido demais. Você nunca deve fazer isso. Sabe olhar as pessoas rápido demais? Tipo: nossa, que irmão esquisito. Não vou com a cara desse irmão. Isso é olhar rápido demais. Você nunca conversou com a irmã, você nunca trocou uma ideia com a irmã e acha que ela é esquisita. Isso é olhar rápido demais. Você não sabe o que é que está por trás daquela esquisitice. Às vezes deixou alguém enfermo, desenganado da ciência em casa. Às vezes está com uma prova angustiante na sua vida, impedindo que ele dê um sorriso para você. Então olha as pessoas devagar. E eu tinha essa mania de olhar as pessoas rápido demais. Na minha comum tinha um moço, e ele dizia assim para mim: Paulão, quando você for no presídio, leva eu. Eu comecei a mapear ele. Um culto como esse, fervoroso, ele estava alheio a tudo. O pessoal dando glória, ele olhando para cima, olhando para o lado das irmãs. Cantava um verso do hino, o outro não cantava. E eu olhei para ele com rapidez. Falei: o que você quer fazer comigo no presídio? Dentro de mim eu pensava: nem glória na igreja não dá. Mas ele era insistente. Passava mais um tempo, e aí, vai me levar? Falei: vou. Mas dentro de mim eu dizia: você nunca vai comigo não. Mas um dia, final de ano, irmãos, os meus amigos virtuosos viajaram.
E eu tinha o último culto para atender em uma penitenciária. E não tinha ninguém para levar. Lembrei daquele moço. Falei, vou levar aquele moço comigo. Era um neguitinho, bem franzininho, simples. Passei na casa dele, quando ele me viu, ele estava sentado num banquinho no quintal. Ele falou, é hoje que eu vou no presídio? Eu falei, é hoje, só que você tem 5 minutos para se arrumar. Eu dei muito tempo, ele só tinha um paletózinho, uma gravata de sempre. Entrou e saiu com o paletó, a gravata. Eu falei, vamos, irmão, 2 minutos. Naquele dia só estava eu e ele no presídio, não tinha mais ninguém. Tinha uns 150 presos ali mais ou menos, uns 80 batizados, uns 70 ou 60 testemunhados. E na hora da palavra eu ofereci a palavra para ele. Não podia oferecer aos presos, eu ofereci para ele. Olhei para ele e disse, você tem a palavra, filho? Na bucha, eu tenho. Me deu um gelo na barriga. Quando ele falou tem, ele já falou tem e tem já. Era 2 degrauzinhos só, ele subiu e eu desci e sentei num banco como estão os irmãos ali, para ver o movimento da entrada lá da porta de entrada. Ele leu com muita dificuldade, irmãos. Depois que ele leu, ele começou a pregar. Com 5 minutos de pregação mais ou menos, apareceu um cidadão lá na porta, com 130 quilos, quase 2 metros de altura, com a camisa aberta, umas correntes, e lá da porta ele deu um grito que encheu a igreja, dizendo, para de pregar. O menino parece que ouviu um glória. Ele começou a pregar com mais alegria ainda. E aquele cidadão veio andando pelo corredor dizendo, se não parar vou te arrancar daí. E falando palavrão, irmão, falava aqueles palavrão que enchia a igreja. Era uma sala de oração. Quando ele estava aqui no 3º banco, levantou um preso de um lado e outro do outro, não para segurar, porque o cara era grande, mas para tentar dialogar com ele. Ele jogou um para cada lado e veio para subir na escadinha. Falei, quando ele chegar aqui perto eu vou segurar ele. Mas quando ele chegou perto de mim, ele cresceu mais ainda. Irmãos, eu vi o tamanho daquele homem, falei, deixa quieto do que Deus faz, irmãos. E ele veio para subir. Quando ele botou o pé no primeiro degrau, aquele moço como um leão, ele deu um salto já com a mão na cabeça dele. Espírito do demônio, em nome do Senhor Jesus, sai dele agora. Ele engatou uma ré e voltou para trás. Tinha uma cadeirinha de plástico ao lado dele, ele caiu em cima da cadeira, partiu a cadeira no meio, espelhou no chão, levantou com as mãos para cima e pediu o batismo na hora. Você acredita nessas obras? Você está aqui para ouvir milagre? Lá no pátio o pessoal tinha acelerado ele para ele ir lá e bagunçar o culto dos crentes. E ele acelerado foi lá com a legião de demônio. Deus preparou o batismo dele. Hoje ele toca bombardão, é músico. E sabe o que aconteceu? Eu fiquei fã daquele neguinho. Aonde eu ia, eu queria levar ele comigo. Só que ele começou a me esnobar. Hoje eu não estou sentindo, irmão. Eu vou orar a Deus. Só que eu aprendi a não olhar as pessoas rápido demais. Comecei a olhar as pessoas mais devagar. Quando você olha as pessoas devagar, você descobre a beleza que ele tem por dentro. Só mais essa com relação a olhar rápido demais. Tem várias. Eu vou contar só mais essa, que estou vendo bastante moças aqui e moços também. Me chamam muito para atender o culto de conselho para a mocidade. E eu gosto, eu amo. E num desses cultos que eu fui atender, a igreja estava como hoje, lotada. Era uma igreja para 800 pessoas.
tinha ali umas 1.200, 1.300. Mocidade, os pais. E esse dia eu dei uma liberdade de expressão para as moças e os moços. Nós estávamos no mês de março. Falei, as moças que quiserem casar esse ano, tendo ou não namorado, vem para frente. Os moços também que quiserem casar esse ano ainda, com namorado ou sem, vem para frente. Vieram 11 moças e vieram 8 moços. E eu fui conversando com as moças. Tem namorado? Tenho, não tenho, estuda, trabalha. E elas foram saindo. E ficou os moços, eu fui interagindo com eles. E ficou somente um moço. De cor negra também. Simples. E eu disse a ele: você pretende casar esse ano? Ele falou: pretendo. O que você faz? Eu sou gari. Eu trabalho coletando lixo à noite na rua. E eu falei para ele: parabéns, você tem uma profissão muito honrada. Enquanto a cidade dorme, você está cuidando da limpeza da cidade. Glória a Deus. Você está realmente de parabéns. Deixei ele ali, nessa postura, cabeça baixa, e voltei para as moças e fiz a pergunta: entre as moças que estão aqui, quem se dispõe a casar com o gari? Foi um silêncio só. Teve moça que começou a lixar a unha, outra começou a olhar para o teto da igreja. Mas aqui na carreira do meio, lá atrás, levantou uma mão. Quando eu vi a mão levantada, eu falei: vem aqui, filha. E ela veio, uma moça linda, ruiva. Foi no microfone: quantos anos você tem? 27. Vou fazer 27. O que você faz? Eu sou pedagoga. Sou concursada na prefeitura. E o que é que fez você se dispor a casar com o gari? Você entendeu o que eu perguntei? Eu falei: entendi, irmão. O que é que fez você se dispor a casar com o gari? Eu aprendi uma coisa nesse dia que eu não vou esquecer mais nunca. Ele falou: irmão, eu estava lá atrás, vendo as moças e os moços. Quando ficou só esse moço, Deus falou dentro de mim: este moço faz parte do meu projeto no teu futuro. Sabe o que eu aprendi nesse dia? Que moça não deve pedir marido para Deus. Senhor, dá um marido para mim. O marido está assim de marido, tem uma penca de marido por ele. Tem marido que é crente o dia inteiro. Tem marido que é crente só do meio-dia para tarde. Tem marido que é Fanta. Tem marido que é Coca. Tem marido de todo jeito, filha. Então você nunca peça marido. Peça para Deus preparar alguém na tua vida que faça parte do futuro de Deus na tua vida. Que seja um projeto de Deus no teu futuro. Aí você vai acertar. O moço da mesma forma. Peça alguém que faça parte do projeto de Deus no teu futuro. Ok, ela ficou ali e eu voltei para o moço. Falei: e aí, filho? A moça que se dispôs a casar com você é pedagoga, concursada na prefeitura. Você vai ter algum problema com isso? Eu falei: não, eu não vou ter problema nenhum. Esse ano é o meu último ano de faculdade, estou cursando Direito. À noite eu coleto lixo, mas durante o dia eu estou na faculdade. Teve moça que eu li a linguagem labial dela. Nossa, vai perdeu, filha.
Olhou rápido demais, perdeu. Oportunidade passa. Não segurou, perdeu. A última notícia que tive, já vai fazer uns 3 anos, esse casal já tem 2 filhos, ele também é concursado na prefeitura, e quem olhou rápido demais, perdeu a benção. Deus seja louvado. Amém. Agradeço a Deus pelo perdão dos meus pecados, pela coroa de vida eterna que Ele me oferece, se tão somente a Ele for um filho firme e fiel, até o último suspiro da minha vida. Dou graças a Deus nesta noite pela vida que o Senhor tem me dado, pelas pessoas que o Senhor tem colocado na minha vida, meus pais, meu sogro, minha sogra, minha esposa, meus filhos, todas as pessoas que eu glorifico a Deus por estar junto de mim. Dou graças a Deus porque esses dias passei por uma grande aflição, mas mais uma vez, como sempre, tenho visto a mão do Senhor operar ao meu favor. Aleluia. Dou graças a Deus, irmãos, porque alguns aqui que me conhecem sabem, eu trabalho com um aplicativo, e estava eu conduzindo um passageiro ali do centro de São Paulo para próximo ali da cidade de Osasco, e ao atravessar uma avenida, eu vim a colidir fortemente com uma bicicleta. Dou graças a Deus, irmãos, que o farol estava aberto para mim, não estava em grande velocidade, devia estar em 20, 30 por hora, mas só para glorificar o nome de Deus, irmãos, para a gente ver a situação que ficou o meu carro e a bicicleta do rapaz. Dou graças a Deus que eu desci do meu carro naquele momento, e ele desfalecido no chão, 1,5 metro do carro mais ou menos, a bicicleta dele foi parar uns 20 metros, não sei como. Dou graças a Deus, irmãos, que o capô do meu carro, para ter uma ideia do impacto, ele veio para trás, o paralama chegou na porta do carro, e eu vendo aquele homem, foi grande a minha aflição, irmãos, porque mesmo ele estando errado, a lei de trânsito fala, né, irmãos, que como é veículo de pequeno porte, sempre tem a preferência, mas no caso, irmãos, ele provavelmente estava fugindo de alguma coisa, que eu estava na região ali da Cracolândia, como alguém aqui pode conhecer, mas dou graças a Deus, irmãos, que aquilo ali vinha trazer grande problema para mim. Dou graças a Deus que a minha primeira atitude foi chamar o resgate, porque vimos que ele estava desfalecido ali no chão. Mas dou graças a Deus, irmãos, porque o Senhor, como prometeu para mim que estaria junto de mim dentro do meu carro, aquele dia também Ele estava. Dou graças a Deus, irmãos, que quem visse o meu carro e a bicicleta do rapaz falou, por certo, esse rapaz foi para o cemitério. Dou graças a Deus que ele levantou do chão sem uma gota de sangue, sem um arranhão, e eu estou glorificando o nome daquele que tudo pode. Dou graças a Deus também, irmãos, porque por esses dias eu estava orando para a sogra do meu irmão, e ela foi cometida por um exame, e durante esse exame, irmãos, ela teve alguma coisa que estourou dentro do corpo dela, e ela ficou 100 dias internado. E o meu irmão, irmãos, ele já foi nosso irmão aqui, mas ele vinha contendendo contra o nome de Deus, e até contra a obra de Deus na terra. Dou graças a Deus, irmãos, porque eu sempre orando, sempre que eu levantava de madrugada, o Senhor dava de orar para aquela moça. Ela já tem 77 anos, salvo engano, 72, irmãos. Então, irmãos, eu falava para ele assim, e ele sempre, chegou um momento que ele e a minha cunhada falou assim, olha, Cláudio, a gente prefere que ela se vá, porque não tem mais jeito, o sofrimento é muito, está dando muito trabalho para a família. Mas dou graças a Deus, irmãos, porque o Senhor tinha colocado uma coisa dentro do meu coração, que ela ia sair de pé daquele hospital, mas o Senhor permitiu que eles vissem que o médico não tinha jeito, que não tinha jeito para mais nada. A hora que eles admitiram que era só a mão de Deus, o Senhor colocou ela em liberdade, e ela está na casa dela. Dou graças a Deus por tudo. Deus seja sempre louvado. Amém. Eu cheguei um dia em casa de uma visita, estava orando, e já era uma madrugada, um pouco horário avançado. Eu comecei a agradecer a Deus por tudo. Falei, graças te dou, Senhor. Cheguei dentro de casa, encontrei a minha família tudo em paz, minha esposa e meus filhos repousando. Comecei a agradecer, mas ao mesmo tempo entrou dentro de mim um sentimento. Comecei a orar e dizer, Senhor, mas quanta casa que nessa hora está chorando pela enfermidade, algum pai, alguma mãe sofrendo com o filho nos vícios das drogas, estão orando. Outros a casa visitada de contenda, é o pai contra o filho contra o pai, os casais se separando. Senhor, tenha misericórdia. Onde tiver algum ser
algum filho teu clamando, faz uma obra. E nesse momento eu me prontifico diante de ti, Senhor. Se tu achar graça e querer me revelar uma casa, o número de algum telefone, o que seja, para me ligar, saudar com a paz de Deus, ou eu ir lá agora mesmo saudar essa família, eu vou. Me mostra, Senhor. E comecei a clamar e glorificar. Mas o Senhor não me revelou nada, não me mostrou nada. E de repente eu falei: Senhor, me perdoa a minha ousadia, mas eu desejo de te servir, eu desejo de lembrar do próximo, poder ajudar quem está numa necessidade. Mas eu vou me repousar se tu achar graça. Então eu já vi muitas obras sendo contadas assim. Então manda pelo menos no meu espírito saudar alguma casa com a paz de Deus, alguma família. Eu glorifico o teu nome. Encerrei a oração, era quase umas 4 horas da manhã, me deitei. Quando foi 8 horas da manhã, um cooperador da região me ligou. Quando eu atendi, falou: a paz de Deus, meu irmão. Eu falei: amém. O que você veio fazer na minha casa por volta das 4 horas da manhã? Falei: não, irmão, 4 horas da manhã eu estava orando para mim me deitar. E ele falou: deixa eu te contar o que Deus fez nessa madrugada dentro da minha casa. Há uma semana que nós não dormimos. A minha filha caçula foi acometida de uma enfermidade. Levamos no facultativo. Os médicos fizeram todos os exames, não encontraram nada. Mas a menina só chora de dor. E nós não sabemos mais o que fazer. E já vem fazendo 5, 6 dias em noites em claro. E quando foi nessa madrugada eu não aguentava mais de canseira, porque não dormia à noite, trabalhando o dia inteiro. E quando foi nessa madrugada, essa enfermidade pegou minha filha, e chegou um ponto que a menina começou a roxear nos braços da minha esposa, e ela começou a perceber que a menina começou a desfalecer. Ela gritou e me chamou, falou: vamos depressa levar a nossa filha, ela está morrendo. Irmãos, eu estava tão cansado, ele disse, que eu só falei: Senhor Jesus, cobre com o teu sangue. Nem ouvi direito, dei as costas e continuei dormindo. E a minha esposa percebeu a canseira que eu estava das noites em claro junto com ela. Mas quando ela olhou na cabeceira da cama, ela viu o véu dela, ela juntou o véu, ela colocou sobre a sua cabeça e começou a clamar o sangue do Senhor Jesus. E falou: Senhor, eu não posso perder a minha filha, tem misericórdia, eu não posso ver ela morrer nos meus braços. Irmão, de repente ela ouviu um barulho que dava da cozinha para dentro do quarto. E quando de repente, entre a divisória do batente da porta da cozinha para dentro do quarto, o irmão entrou dentro da nossa casa. Ela olhou e falou assim: irmão Alcir, como que o irmão entrou aqui? O irmão olhou para ela e disse: fique em paz, em nome de Jesus Cristo Nazareno, enfermidade, deixa essa criança agora no nome do Senhor Jesus. Aquela criança voltou, Deus libertou ela por completo, e o nome de Deus está sendo glorificado nessa tarde. Para quem crê vai ver a glória de Deus. Você está aqui, mas tem uma necessidade onde a tua mão não alcança, onde a tua mente não pode trabalhar, mas se você crê uma obra, ela chama outra obra. O mesmo Espírito que me visita para contra essa obra vai visitar alguém, vai fazer um milagre agora. Se você crê, dá o glória da tua libertação. A libertação acabou de chegar. Glória a Jesus. É muita obra, só mais essa eu vou encerrar. É muita coisa bonita que o Senhor tem feito. Eu glorifico a Deus também por uma obra que o Senhor fez. Não que é uma condição, não que é em nós mérito, mas para mim marcou muito. Numa terça-feira, era por volta de 11 horas da noite, o telefone tocou. E um irmão, esse irmão ele mora diante de uma favela ali em Jundiaí, a favela mais temida de toda a região. Glória ao nome do Senhor. E o que aconteceu naquela hora? Ele me ligou dizendo assim: irmão, a paz de Deus. Eu falei: amém. O irmão não me conhece, eu moro aqui, falou o nome da localidade. Deixa eu explicar para o irmão. Eu tenho uma filha por nome de Sara, com 9 anos de idade, o Senhor batizou ela com a promessa do Espírito Santo. Mas com 10 anos de idade, o prazer de congregar saiu do coração dela, e ela não congregou mais, nunca mais manifestou a promessa do Espírito Santo, e foi conhecer a vaidade do mundo. E no mundo ela conheceu um moço que invoca alguns deuses estranhos, casou com ele. Com 3 meses de casada, ele começou a espancar ela dentro de casa, e ela não aguentou, ela largou dele. E ele não suportou de ela ter separado dele,
e ele veio diante dela, e ele jogou alguma coisa no seu corpo, e depois que ele jogou, quando foi agora, irmão, domingo, a hora que nós saímos de casa, ela estava sozinha, o espírito de suicídio visitou ela, ela tomou 40 comprimidos, cortou os 2 pulsos, eu creio que ela só não morreu, porque existe uma promessa sobre a cabeça dela. Irmãos, e levamos ela rapidamente para o hospital, doparam ela, mas eles começaram a expelir comprimido pelas narinas dela, e quando ela voltou, eles medicaram, deixou nós trazermos ela para casa. Ela dormiu a noite inteira de domingo para segunda, mas quando ela voltou de novo, ela tentou suicídio de novo, dopamos ela novamente. No final da tarde, irmão, de ontem, da segunda-feira, aconteceu a mesma coisa, irmão, dopamos ela novamente. Mas, irmão, nessa madrugada aconteceu algo diferente dentro da nossa casa, porque hoje, irmão, pela manhã, ele falando, isso era na terça-feira, hoje pela manhã ela levantou e disse assim: meu pai, chama o irmão Alcir da cidade de Itupeva para vir orar por mim. Ele falou: mas espera aí, você conhece o servo de Deus? Você já congregou com ele? Não, eu não sei quem é ele, não conheço ele, eu nunca vi ele. E como que você conhece o nome dele e pediu para ele vir? Ele falou: não é, sabe que é nessa madrugada, teve uma hora, eu me despertei, e quando eu me despertei, a porta do quarto abriu, entrou um varão todo de branco, e o varão disse assim: pede para o teu pai ligar para o meu servo Alcir, vim orar para você, que eu vou fazer uma obra na tua vida. Glória ao nome do Senhor. Então eu estou ligando para o irmão vem fazer uma oração. Eu falei: irmão, pode ir agora? Ele falou: irmão, agora não adianta, dopamos ela vai dormir a noite inteira, só amanhã, tá bom? Eu falei: tá bom. No outro dia orei ao Senhor, me preparei, quando eu fui sair, o Senhor falou: leva o azeite e unge ela, que eu vou fazer um milagre com ela. Glória a Deus, bendito seja o Senhor. E assim aconteceu. Eu cheguei ali, entrei dentro de uma casa bem simplesinha, aquela família começou a chorar. Eu falei: irmão, não vamos perder tempo, deixa eu ver ela. Quando eu vi, ela estava esticada no sofá fazendo uma inalação, porque devido à maneira que ela tomou, teve comprimido que foi parar no pulmão dela, irmão, e ela tinha falta de ar. Foi difícil alcançar ao momento o tempo e a atenção dela para conversar com ela, mas de repente a atenção entrou e a comunhão entrou junto de nós. Eu fui falando para ela da graça, que eu fui fazer uma oração, e de repente eu falei: então vamos aproveitar a comunhão e vamos orar. E quando ela se levantou, ela estava de calça comprida, colocou o véu na cabeça. Eu olhei para ela e falei: posso te explicar o que é o véu? Ela falou: pode, irmão. Quando Deus deu a graça de explicar para ela sobre o véu, ela falou: espera um pouquinho. Ela entrou para dentro, colocou uma saia, voltou e falou: irmão, faça tudo o que Deus te mandar fazer, eu não aguento mais esse sofrimento. Eu falei: então tá bom. Além de orar, o Senhor colocou no meu coração o sentimento de te ungir conforme a palavra. Ela falou: fica à vontade. Ajoelhamos dentro daquela casa, estava eu, seu papai, sua mamãe e ela, e de repente a oração veio, a glória de Deus começou a se manifestar. E quando chegou a hora de fazer as palavras da unção, que o Senhor deu a graça de colocar o dedo com azeite sobre a testa dela e ungir ela conforme a palavra, eu vi que por detrás dela saiu uma nuvem escura muito grande e correu para o lado de fora da janela. E quando essa nuvem pulou para o lado de fora, a promessa do Espírito Santo voltou na boca da Sara. Deus libertou ela do espírito de suicídio na hora, colocou ela na liberdade. O Senhor deu a graça de atender um batismo, o Senhor chamou ela nessa graça, está liberta, e o nome de Deus está sendo glorificado. Eu senti de contar essa maravilha, porque o Senhor falou dentro do meu coração: se tem algum espírito de suicídio visitando a casa de alguém, no glória e na comunhão dessa igreja agora, esse espírito de suicídio vai cair debaixo da planta dos pés da igreja agora, no glória que sair da tua boca. Quem crê no glória agora, esse espírito vai correr. Glória a Jesus. Agradeço a Deus por ter me chamado nesta graça, menina ainda, fazem 68 anos que Deus me chamou, tem me guardado até esse presente momento, tem me livrado de todo o mal desse mundo, irmãos. Graças eu dou a Deus, irmãos, porque tenho servido a Deus e visto o Senhor fazer muita obra bonita na minha vida, na vida do meu esposo, que muitos ali conheceram. Irmãos, ele morreu, mas as obras continuam, porque são muito grandes. Glória a Deus, não
podemos deixar de contar tanta maravilha que o Senhor fez na nossa vida e continua fazendo também. Irmãos, um dia, quando eu entrei aqui, irmão, eu falei, hoje eu não vou levantar, não vou. Estou bem desanimada hoje, irmãos. Mas o Senhor me visitou ali no banco e eu ainda fiz pergunta que eu não ia levantar. Mas, irmãos, a gente não pode dever nem nada para o Senhor. Então, por isso, eu estou aqui obedecendo o que o Senhor falou no meu coração. Conta esta obra. Então, irmão, estou aqui para contar. Então, irmão, um dia, meu marido trabalhava vendendo palhetas de instrumento e a gente pedia todo mês para uma irmã nos Estados Unidos mandar essas palhetas para nós. E ela mandava, irmão, então a gente vendia, pagava, e sempre que vinha alguém de lá, ela ligava para nós, olha, vai indo alguém para ir, posso mandar as palhetas? Então a gente pedia, irmão, 5 mil, 6 mil, conforme dava para nós pagarmos, porque a gente também não podia comprar muito. Mas um dia, irmão, que uma serva de Deus na minha casa, e falou assim para o irmão Joiceu, não compra só 5 mil não, irmão Joiceu, compra, dobra essa quantidade, o meu cartão vai vencer daqui ainda 25 dias, eu dou meu cartão, compra mais um pouco. Ele, não quero, eu costumo sempre comprar essa medida. Ela disse, não, compra mais um pouco, e insistiu, irmão. Aí eu falei, pega mais um pouco, vai dar para você vender todas essas palhetas, irmãos. Aí ele pediu 10 mil de palhetas, irmãos, e daí faltavam uns 8 dias ia chegar na nossa casa, irmãos, e as palhetas não chegavam. Passou 10 dias, passou 20 dias, passou quase um mês, irmão, faltava 3 dias para o cartão da irmã, para a gente pagar o cartão da irmã. Irmãos, e aquele dia nós ficamos tão tristes porque não chegava. Faltando 3 dias, entregaram para nós aquelas palhetas. Aí ele saiu logo cedinho e falou, olha, eu vou sair, vou fazer meu roteiro de vender essas palhetas para os meus clientes. Tenho certeza que nós vamos vender nesses 2 dias e pagar a irmã. O irmão chegou de tarde. Quando ele entrou na porta, eu falei, você vendeu alguma palheta? Ele falou, nenhuma. Eu falei, meu Deus. No outro dia ele falou, quem sabe amanhã a gente vende. Saiu, irmão, saiu para vender. Chegou em casa, você vendeu? Nenhuma. Falei, meu Deus do céu. Aí ele falou, olha, não dá tempo de congregar hoje, eu precisava de uma palavra. Vamos fazer um culto, eu e você? Falei, vamos. Entramos no meu quarto, irmãos, entramos no quarto, fizemos aquele culto. Ele abriu o culto, cantamos os hinos, oramos a Deus. Ele falou, não vai ter testemunhança, serva, hoje. Hoje nós vamos ficar em comunhão para Deus mandar a palavra. E Deus mandou, irmão, Deus revelou para ele a palavra. Ele olhou para mim e disse assim para mim, aquela parte do grão de mostarda, se nós tivermos uma fé, um grão de mostarda, Deus ia remover a montanha para nós. Então, irmãos, ele olhou para mim e falou, serva de Deus, hoje Deus troca teu nome. Hoje você vai chamar grãozinho de mostarda, porque Deus vai colocar uma fé tão grande no teu e no meu coração, que Deus vai suprir a nossa necessidade. Nós não vamos passar vergonha, porque Deus sabe a aflição sua e a minha também. Irmãos, aí ele começou a exaltar a palavra e dizia, olha, serva de Deus, tem esta fé desse grãozinho de mostarda no teu coração que Deus está colocando no teu e no meu. Amanhã, até a meia-noite, eu vou chegar na vida de vocês. Vou fazer uma grande obra de espanto, que vocês vão se admirar e vão me glorificar grandemente. Irmãos, e aí o Senhor visitava nós dois ali naquele quarto. Parecia que meu quarto estava cheio de anjos, irmão, ali, de tanta visitação do Senhor. E eu falava, eu creio, Senhor, eu creio de alma que tu vai fazer. Irmãos, e quando foi no outro dia, ele falou, vamos dormir em paz, porque Deus vai fazer isso para nós. Irmãos, aí oramos, cantamos hinos, agradecemos a Deus e fomos dormir. Falou, pode dormir em paz, que amanhã até meia-noite o Senhor aparece. Irmão, quando foi no outro dia, irmãos, ele saiu o dia todo outra vez.
E quando ele chegou em casa, eu falei, vendeu? Eu falei, hoje ele vai vender todas as palhetas, porque o Senhor falou que vai aparecer. Irmão, ele chegou e falou, nenhuma. Eu falei, meu Deus, é a palavra de ontem. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Ele falou, fique em paz. O Senhor falou que era até meia-noite. É cedo ainda, são 6 horas da tarde. Deus vai aparecer. Às 9 horas chegou um casal na minha casa e falou assim, vocês vão congregar hoje? Aí meu marido falou, não deu para congregar, porque eu fui fazer umas partes e cheguei agora, mas teve culto aqui dentro da minha casa. Falou, por que não convidou eu e minha esposa? Nós vinhamos no culto. Ele falou, não, era eu e minha esposa que ia fazer o culto. E ele falou, como assim? Falei, é que nós somos uma grande necessidade e Deus mandou nós fazer um culto e falou que até meia-noite vai suprir nossa necessidade. Ele falou, meu Deus, mas vocês estão esperando? Estamos. Ele falou, olha, já vai dar 10 horas. Eu falei, irmão, não abate a nossa fé. Nós estamos esperando até a meia-noite. E a meia-noite está demorando, mas falta 2 horas. Aí ele ficou, ele não foi embora porque ele não acreditava naquilo que nós estávamos falando. E eu olhava para o meu esposo, os olhos dele brilhavam, enchia de lágrimas, e o meu também. Eu falava, Senhor, não deixa a nossa fé vir a menos, não. E nós clamava a Deus dentro da nossa alma. Irmãos, quando faltava 15 para meia-noite, o irmão olhou para mim e disse assim, irmã Emília, é 15 para meia-noite, o que vocês estão esperando? Eu falei, irmão, mas não é meia-noite ainda. E até 1 para meia-noite, Deus pode fazer. E nós cremos no milagre que Deus pode fazer. E nós estamos esperando e Deus vai fazer. Porque a visitação que nós tivemos ontem dentro do meu quarto não foi ninguém, foi o Senhor. E eu creio que até meia-noite ele vai chegar. Ele disse, olha, já está dando 10 para meia-noite. Eu falei, irmão, mas não é meia-noite ainda. Irmão, aqui eu falava com uma fé dentro da minha alma e meu marido dava glória a Deus. Glória a Deus. Ele falava, irmão, nós estamos esperando, porque Deus mandou a palavra do grãozinho de mostarda. E eu falei, ele está aqui dentro do meu coração e não vai sair. E tenho certeza que Deus vai aparecer. Irmão, quando faltava 5 para meia-noite, o telefone tocou. Nossa, o telefone tocou, meu marido alô, falou, oi, irmão Gercel, está tudo bem? Ele falou, graças a Deus, aqui está tudo bem. Ele disse, então, estou enganado, porque eu estou aqui na minha casa, eu ia dormir, não consigo dormir. O Senhor falou, levanta e supra a necessidade do meu servo. Aí meu marido falou, se o Senhor falou, eu faço o que Ele mandou. E eu estou aqui na minha casa esperando no Senhor, faço o que Ele mandou. Ele disse, olha, então é o seguinte, eu já sei até o que é que eu tenho que depositar amanhã para você. Amanhã de manhã vou depositar uma quantidade na sua conta, tá bom, irmão Gerceu? Aí ele disse, louvado seja Deus, Deus que te abençoe, irmão. Aquele casal começou a chorar, irmão, começou a chorar e falou, nunca vi uma coisa dessa. Faltava 1 para meia-noite quando acabou a conversa do meu marido com o irmão. Irmãos, no outro dia meu marido levantou e falou, ai, não vejo a hora de dar 10 horas para mim para o banco. E eu falei, vai que Deus vai fazer uma grande obra. Aí, irmão, pegamos 2, eu falei, eu vou junto, porque eu quero ver. Aí chegamos lá, irmão, tinha que pagar 5 nosso e 5 da irmã. Chegamos lá, o Senhor tinha mandado depositar 11 mil reais. Pagamos o nosso, da irmã, ainda sobrou R$1.000 para nós. O nosso Deus não é miserável, Ele quando dá, Ele dá para sobrar. Agradeço a Deus por tudo, por esta força, Deus seja louvado. Amém. Do lado do moço, e eu consegui rapidinho já descobrir que ele era de uma outra igreja. E ele nunca, eu não se manifestava para ele, ele nunca perguntava. E eu sabia que aquilo estava incomodando com ele. Ele tinha vontade de perguntar, mas não perguntava. E eu também não falava. Mas chegou o dia, eu não falava. Chegou o dia que ele falou, eu não aguento mais, eu vou ter que perguntar para o senhor. Nós estamos trabalhando na mesma linha aqui.
Eu pode perguntar. O senhor é evangélico, né? Para não ser mal criado com ele, mal educado, eu falei que era evangélico, mas na verdade nós não somos. Evangélico está nos apóstolos, em Paulo, em Pedro e em João. Nós somos cristãos. Eu não tenho vergonha de falar e nem de passar para a Irmandade. Nós somos cristãos. Nós não estamos em Pedro, nem em Paulo, nem em João, nem ninguém. Nós estamos no Senhor, irmãos. Só que eu não falei assim, fui educado, falei sim. Falei, então você vai ter que me falar de que igreja que você é. Eu falei, sirva a Deus na congregação. Ele falou, nossa, mas todo esse tempo que nós estamos trabalhando juntos, o senhor nunca falou? Eu não, eu sabia que um dia você ia perguntar. Falou, pois você acredita que essa é a única igreja que eu tenho vontade de conhecer e até hoje não tive oportunidade? Falei, pois agora as portas dela já se abriu para você conhecer. E eu, irmão, sempre gostei de falar do Evangelho. Sempre. Inclusive minha esposa falou que eu estou ainda junto em Libras desde 2009, com a turma aí de Sumaré, aqui em Americana, fui no curso, né, Monteca? Só que eu me apresento só na parte do Evangelho, da graça. Então, irmãos, aí eu falei para ele, então, se você quiser um dia, eu te levo para te conhecer, né? Conhecer a congregação. Você vai só sentar e ouvir a palavra, não tem mais nada para falar para você. Enfim, levei ele para congregar umas 2 vezes comigo, e ele era de Indaiatuba e trabalhava aqui em Campinas, na Bentes. Cheguei a levar ele no batismo no Bonfim 2 vezes. Ele gostou muito, achou muito bonito, achou lindo, e falou, mas eu queria assistir um batismo na minha cidade, que era em Indaiatuba, naquela época, no tempo do irmão Israel. Isso faz mais de 30 anos. Eu falei, eu vou olhar na lista, quando tiver batismo em Indaiatuba, eu vou marcar para te levar. Eu vou lá em Indaiatuba e vou pegar você e vou levar para assistir um batismo na tua cidade. Ele ficou muito feliz. Enquanto isso, nós fomos conversando da graça. Quando chegou o dia, irmão, que determinado lá na lista, eu falei, olha, achei na lista aqui, vai ser tal dia o batismo. E era um sábado, irmãos, à noite, o batismo, em Indaiatuba. Eu combinei certinho com ele no meio da semana, falei, sábado agora, mas eu vou estar lá, vou te pegar e levar no batismo, tá bom? Ele falou, tá bom. Só que eu não conversei nada com a minha esposa, irmão. Meu filho ia fazer o primeiro aniversário de 1 ano. Aí eu cheguei para minha esposa e falei para ela, ó, sábado nós vamos lá em Indaiatuba que eu vou pegar um testemunhado lá meu e levar no batismo, hein? Falei, sábado? Eu falei, sim. O que é isso? Você devia ter me falado. Sábado eu já estou me organizando aqui para fazer o primeiro aniversário do meu filho, do nosso filho. E agora? Como você vai fazer? Falei, e agora ficou difícil para mim. Mas, irmão, não teve jeito. É claro que eu não ia deixar o aniversário do meu filhinho, nem a minha família triste por isso. E já estava, minha esposa já tinha organizado tudo, porque ela gosta de uma festinha. Aí, quando eu cheguei lá, eu falei para ele, olha, você não vai ficar triste comigo, eu tenho uma coisa para te falar, eu acho que você vai entender. E tudo, irmão, enfim. Aí expliquei para ele falou, não, eu queria assistir o batismo, né? Deu aquela vontade, mas não tem problema não. Eu falei, então, em vez de você ir no batismo agora, você está convidado para vir de Indaiatuba com a sua família. Ele não era casado, era jovem ainda. Vem com a sua família no aniversário da minha filha, e no próximo batismo em Indaiatuba nós vamos. Ele falou, tá bom, pode deixar aqui, eu venho. Irmãos, quando chegou no sábado, e fomos trabalhar de manhã, e trabalhava até meio-dia na Bentes. Aí quando estava dando a hora de sair, ele falou, olha, então eu vou para casa, vou tomar um banho, já comprei até o presentinho da sua filha. Falei, tá bom. E ele foi embora para Indaiatuba no sábado, que ia ser o aniversário à noite. E eu fui para minha casa. Só, irmão, que eu lembrei de um detalhe que eu tinha falado na nossa conversa para ele. Sempre quando você tiver numa situação que um lado pende para a carne e o outro lado pende para o espírito, sempre vai pelo lado do espírito, que você nunca vai perder. Então eu me lembrei disso, então eu me coloquei de joelho e falei, Senhor, ele está desejoso de ir no batismo, eu não vou poder levar ele. A igreja é pertinho da casa dele, dá para ir até a pé. Se for o dia de tu fazer uma obra com ele, não deixa ele vir nesse aniversário. Segura ele lá em Indaiatuba e faz ele ir no batismo, porque é pertinho, dá para ver a igreja da casa dele.
Orei e fiquei em paz. Aí quando chegou a hora do aniversário, irmão, eu alegre do aniversário e pensando nele. Começou o aniversário, a festa correu, terminou e ele nada. Eu fiquei contente. Falei, agora tem outra opção. Será que ele foi no batismo? Glória a Deus. Mas eu agradeço a Deus, irmão. Quando eu cheguei na segunda-feira para trabalhar, que eu entrei na sessão, ele abriu os braços, veio correndo, me abraçou e falou: a paz de Deus, irmão Lázaro, que agora eu sou teu irmão. Você está brincando? Eu fui, Deus fez uma obra que eu fui e Deus me chamou nas águas do Santo Batismo. Eu falei, então você vai me contar como você foi. Ele falou, no sábado nós saímos daqui, eu fui para casa já querendo chegar logo para se arrumar para vir aqui na festa da sua filhinha. Mas quando eu cheguei, minha mãe falou, tem um bilhete para você aqui. Quando ele olhou, ele falou, que letra linda dessa pessoa. E estava escrito assim, irmão Sérgio, tal hora você pode se arrumar e se aprontar que eu vou passar aí, te pegar e levar no batismo. Olhou, falou, meu Deus, mas eu não conheço nem outro irmão da congregação, a não ser o irmão Lázaro, lá que trabalha comigo, e ele é lá de Campinas. Será que o irmão Lázaro veio aqui trazer um bilhete? Não estou entendendo. Mas eu vou no aniversário do filhinho do irmão Lázaro e vou ligar para isso não. Irmão, mas quando ele tomou banho, que se arrumou na intenção de vir para o aniversário, ele lembrou, sempre quando tiver que pender o que é da carne, o que é do espírito, penda para o que é do espírito. Então, irmãos, ele falou, vamos fazer o seguinte, eu vou esperar essa pessoa, de repente até o irmão Lázaro vai saber. Ele esperou, quando a fé apareceu no irmão lá, bem vestido, de paletó, de gravata, e falou, eu vim para te levar no batismo. E a casa dele era perto da igreja. Ele falou, então vamos. Acompanhou esse irmão, chegou lá, eles se sentaram, o irmão sentou do lado, irmãos, veio a palavra. O coração dele disse que ia sair pela boca. Quando foi na hora das águas, ele não aguentou. Ele levantou, foi lá, Deus chamou ele na graça. Quando ele voltou, ele não viu mais esse irmão. Eu e a minha esposa fomos congregar na comum dele esses dias em Indaiatuba. Depois Deus preparou esposa para ele, chamou ele na graça, preparou a esposa. Hoje ele é do som e a esposa é da obra da piedade. Aí eu fui congregar, dei um abraço nele e perguntei, falei, você achou o irmão que te levou? Já mais de muitos anos, irmão. Ele falou, até hoje nunca mais achei. Eu não posso falar para a Irmandade que é um anjo. Agora, se a fé que eu falou, é ele mesmo. Tem propriedade para falar. Então, nós precisamos crer, irmão. Diz que nós não podemos acreditar em anjo. Mas o que é isso, irmão? Meu pai, coitadinho do meu pai, ele, crente há muitos anos, 67 anos, Deus levou há pouco tempo agora, com 87 de idade, 67. Aí, quando saiu do hospital, um Robertinho do Parque Ideal falou, vamos lá, vou fazer uma reunião na casa do seu pai, que não está podendo congregar, falou que marca a Páscoa. Tá bom, irmão. Fez a reunião na quarta-feira. Eu não pude estar, eu estava com compromisso. Aí na quinta eu passava na casa do meu pai todo. Na quinta eu passei lá. Falei, pai, eu queria saber como foi a reunião. Eu falei, nossa, meu filho, foi uma maravilha. Meu pai não estava enxergando mais nada, irmão, só vulto. E por fim ele não estava enxergando nem vulto, mas com o olho do Espírito ele enxergava muito, né? Aí eu falei, pai, como que foi a reunião? Falou, nossa, meu filho, a reunião foi maravilhosa, encheu aqui, veio muito músico. E ele, nessa época, ele estava na casa do meu irmão, que a minha cunhada estava cuidando dele lá no Maria Antônia. Foi, mas encheu aqui, ficou muito bonito, a palavra foi muito linda. Tá bom, aí passou. Ele falou, tem uma coisa para te contar, você não sabe quem veio aqui me visitar. Eu imaginei um tio meu de longe, alguma coisa, ele recebia muita visita. Eu falei, quem que foi, pai? A lágrima dele rolou, irmãos. Ele falou, um anjo veio me visitar. Chegou, eu consegui ver ele, tudo vestido de branco. Ele me saudou e falou, a paz de Deus, irmão José. Eu procurei a mão, achei a mão dele, apertei
E ele falou para mim, eu respondi, amém. Ele falou, está tudo bem. Eu falei, louvado seja Deus, está tudo bem. Aí o anjo falou para ele, eu vim anunciar que vai ficar melhor. Isso foi na quarta-feira. Na quinta ele me contou. Viajei com a minha esposa para Minas. Quando foi na segunda-feira, Deus recolheu. Na terça foi o seu funeral. Está melhor ou não está melhor? Quem pode dar glória pode dar. Mas tem que acreditar nos anjos do céu e nos anjos da terra. Quanto é que eu estou sentindo uma comunhão tão boa aqui? Eu acho que hoje eu pendi para o lado certo, hein? Louvado seja Deus. Mas tem que parar por aqui também, irmãos. Agradeço a Deus. Levarei saudação com a santa paz de Deus. Amém. Irmãos, também dou graças a Deus nessa noite por essa oportunidade santa de estar aqui congregado junto com a Irmandade. Dou graças a Deus pela misericórdia, pela bondade que o Senhor teve da minha alma, me chamando nesta graça, me dando essa oportunidade de servir a Deus junto com a igreja. Eu dou graças a Deus pelos bens que Ele tem me feito, pela misericórdia, pela compaixão que Ele teve da minha alma, por tudo que o Senhor tem feito. Dou graças a Deus, minha esposa está aqui junto comigo, dou graças a Deus pelos filhos, pela nora, pela netinha, por tudo que o Senhor tem feito, pela família abençoada e pelo lar de paz que o Senhor me deu também. Irmãos, eu dou graças a Deus, a Irmandade aqui de São José do Rio Preto toda me conhece, que trabalhamos na música durante muito tempo, e quando foi em 2021, não tinha nenhuma pretensão, mas o Senhor falou comigo pela palavra, e no dia 21 de outubro, o Senhor nos separou para uma nova missão na obra de Deus. Irmãos, e a gente já estava acostumado nos ensaios, trabalhando na orquestra, aquela alegria, né, o Senhor abençoando, e foi a ordenação dia 21 de outubro, quando foi lá para o dia 15, 20 de novembro, já fazia mais ou menos um mês da ordenação, e eu estava lá em Frutal, estava lá no meu trabalho. Irmãos, eu digo para os irmãos diante de Deus que eu estava muito preocupado, trabalhando sempre na parte musical, de repente numa nova missão, começando a atender os cultos, me achava com muita dificuldade, com muita limitação, e eu falei, Senhor, eu acho que eu nem mereço pedir um sinal, mas se não for muito, faz uma obra aí para mim entender essa mudança, o que Deus está fazendo. Irmãos, eu estava na empresa, tinha um cliente que eu trabalhava com ele, meu Deus preparou de trabalhar numa empresa lá 33 anos e meio. O Senhor abriu uma portinha lá e abençoou aquela porta, depois no meio Deus abriu outras, mas naquela empresa o Senhor preparou de ficar todo aquele tempo, e durante aqueles 30 anos eu sempre tinha um cliente que eu vendia para ele, conheci ele, um povo de muito dinheiro, dono de usina, muitas fazendas. E se fosse para mim, durante esses 33 anos que eu trabalhei lá, eu devo ter trabalhado com mais ou menos uns 2, 3 mil clientes, mais ou menos. Se fosse para mim classificar do primeiro até o último lugar, daqueles que eu acreditava que Deus pudesse fazer uma obra, esse seria o último. Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, eu estava na empresa, quando eu negociava com ele, eu negociava durante uns 20 anos, todo ano negociava com ele, mas quando a empresa cresceu muito, ele era o diretor da empresa, já tinha os departamentos de compras, já tinha o setor agronômico, que é a área que eu sempre trabalhei, então eu negociava com os departamentos, mas com ele mesmo já não falava, há mais ou menos uns 10 anos. E às vezes até encontrava na empresa, nos saudávamos, mas de longe assim, até pelo cargo que ele ocupa lá. E irmãos, e quando foi mais ou menos uns 30 dias depois da ordenação, eu estava na empresa, era tarde, umas 3, 4 horas da tarde, ele ligou na empresa, a menina veio, falou comigo, falou, olha, se eu falar com você. E eu imaginei, meu Deus, mas o que ele quer? Será que aconteceu alguma coisa de errado? Ele falou, dá para você vir aqui na empresa amanhã, às 9 horas da manhã? Deus preparou de estar ali, cheguei lá às 9 horas, fiquei assustado, até perguntei para ele quem que ia me atender, ele falou, não, é eu mesmo. Eu cheguei lá, irmãos, era 9 horas da manhã, ele estava me aguardando, entrei na sala dele, perguntei para ele, mas o que é o assunto? Não, é lá no campo.
nós vamos lá para o campo. Quando nós chegamos lá, irmãos, começamos a olhar o que era o problema que ele me apresentou. Era uma coisa tão simples que qualquer um técnico agrícola, um engenheiro agrônomo da usina ali resolveria o problema. E nós conversamos ali mais ou menos uma meia hora, 40 minutos. No meio da lavoura, eu e ele conversando, de repente acabou o assunto do que nós tínhamos que conversar. Eu perguntei para ele, como que tá as coisas, a família, tá tudo bem? Ele falou, e eu já sabia um pouco da história dele, mas um homem com uma condição financeira muito bem resolvida. Irmãos, eu perguntei para ele como que estava, ele falou, olha, tá tudo certo, tá tudo em paz. Hoje, tudo que o dinheiro pode comprar e que eu gosto, eu tenho, não me falta nada. Eu sou um homem hoje à procura de Deus. Quero conhecer Ele. Preciso entender Ele. Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, e comecei a conversar com aquele homem. Era mais ou menos umas 9h40 da manhã. Nós começamos a conversar. E a nossa conversa foi até 12h30. Voltamos para a empresa. E dali para frente foi conversa sobre as coisas de Deus. Foi aprofundando aquela conversa. E todos os pontos que os irmãos imaginarem, nós abordamos dentro da palavra. E ele fazendo perguntas, e aquilo que eu conseguia responder, eu fui respondendo. Irmãos, e quando chegou no final da nossa conversa, era 12h30, ele falou, olha, eu preciso atender uma pessoa que está me esperando aqui faz tempo já, e depois você volta mais aqui para a gente continuar a nossa conversa. Mas eu sei de uma coisa, eu fui criado num sistema, e eu sei que eu preciso fazer um concerto com Deus. Irmãos, e daquele dia para frente nós começamos a conversar. Cada 20 dias, 30 dias eu voltava naquela empresa dele. Conversávamos sobre as coisas de Deus. O negócio não precisava, tinha as pessoas que cuidavam ali. Mas nós começamos a conversar e durante 1 ano e 3 meses nós conversávamos a cada 15, 20 dias. E ele me contando a situação que ele passava, as dificuldades, as lutas. Quando foi em janeiro de 2022... ele chegou para mim, me ligou, falou, pode marcar o meu batismo. Mas eu não vou na igreja, minha segurança não me permite, eu não vou lá na igreja para batizar. Não tem jeito de você fazer o batismo aqui na minha casa? Vem só você, sua esposa, eu e minha esposa, não precisa de ninguém aqui. Irmãos, eu levei aquela situação para o servo de Deus, para o ministério. Os irmãos falaram, não, vai lá fazer o batismo dele. E Deus preparou no dia 16 de abril, às 10 horas da manhã. Estava eu, a minha esposa, meus 2 filhos. Um toca acordeon, o outro toca saxofone. E nós fomos ali para fazer o batismo daquela família. Ele pediu o batismo. As 3 crianças com 12 anos também pediram batismo. E nós estávamos ali para fazer aquele batismo. 15 dias antes do batismo, a esposa dele me ligou. Ela tinha sido já batizada numa outra igreja evangélica. E ela estava cheia de dúvida. E ela me ligou e perguntou, eu já fui batizado numa igreja, e alguém da tua igreja falou para mim que a tua igreja não aceita o meu batismo, que eu tenho que batizar de novo. E o meu esposo leu lá na Bíblia falando que é um só batismo, não pode ter 2. E como que eu faço? E você, como ancião da igreja, o que você me fala? Eu batizo ou eu não batizo? Irmãos, ela me pegou no telefone e eu clamei o Senhor. Encarregado de orquestra não sabe lidar com esses assuntos, mas o Senhor me visitou. O Senhor me visitou e conversar com ela. Falei, irmã, o batismo das águas é o batismo do arrependimento. É o batismo que João pregava. Ele pregava o batismo de arrependimento. O batismo do Espírito Santo, ele próprio disse que Cristo viria depois para batizar. E ele veio, e na minha maneira de entender, a crença que há em você e no teu esposo e nos teus filhos, vocês já foram batizados com o Espírito Santo. Falta vocês dar publicidade no arrependimento de vocês. Agora, como que a irmã que falou que você tem que batizar de novo? O teu esposo que falou que você já batizou uma vez, você não pode batizar de novo. E eu, como ancião da igreja, tenho condição de avaliar qual que era a tua condição de arrependimento naquele batismo que você fez.
Foi a luz que Deus deu para falar para ela: eu não posso julgar o teu batismo. Aquilo que Deus fizer você sentir, você faça. Não está em mim, não está no teu esposo, não está na irmãzinha, não está no ministério da igreja. É você e o Senhor. Irmãos, isso foi 15 dias antes do batismo. Quando chegou na hora do batismo, Deus já tinha dado de conversar com aquela família sobre todos os pontos. Sobre os pontos de doutrina, adultério, fornicação, prostituição, idolatria. Todos os assuntos nós abordamos. Quando foi começar a Santa Ceia, o batismo, o Senhor falou para ele, para mim, assim, no meu coração: você não falou para ele da Santa Ceia. E não é costume nosso falar da Santa Ceia antes do batismo, mas o Senhor falou para mim: fala para ele da Santa Ceia. Quando eu expliquei, falei para ele: quando você batizar, eu não quero trazer mais nenhuma surpresa para você. Tudo que eu tinha que falar para você sobre os pontos que nós precisamos para servir a Deus, eu já trouxe, já falei tudo para você. Só tem um ponto que falta, você vai precisar participar da Santa Ceia. Ele falou: o que é isso? Expliquei para ele o que era a Santa Ceia. Ele falou: então eu não vou batizar. Na hora de começar o batismo, eu não vou batizar mais. E por que, Pedro? Não, eu tenho medo de fazer um compromisso com Deus e depois eu não conseguir cumprir. Todo ano eu tenho que ir lá participar da Santa Ceia. Todo ano você tem que ir lá participar da Santa Ceia. Então eu não vou batizar mais. Eu falei: tá bom, eu não posso ser omisso com a palavra. A palavra que o mandamento da Santa Ceia não é o mandamento nem do irmão Adriel e nem da congregação. Foi Cristo que mandou participar da Santa Ceia. Foi Ele que realizou. Passei para ele, e aí ficou aquela dificuldade: eu não vou participar. A esposa falou de lá: eu também não vou mais. Você falou para mim que é eu que sei se eu estou arrependido ou não, se eu estava arrependida no dia daquele batismo. Como que eu vou participar como que eu vou me batizar? Não vou me batizar mais. E tá bom, as crianças vão batizar? As crianças querem batizar? Sim, os meninos responderam: não queremos batizar. Perguntei para ele: você me dá licença, eu posso fazer o batismo das crianças? Ele falou: pode fazer o batismo das crianças. Perguntei para ele sobre a compreensão dele, sobre a condição, todos eles cientes. O meu filho já tinha ido lá, conversado com eles, e nós começamos o serviço de batismo no domingo, dia 16 de abril, às 10 horas da manhã, nessa condição, os dois falando que não ia batizar. Nós cantamos, abrimos, levamos o inário, a Bíblia para eles, entregamos para ele o inário, eles abriram. Falei: olha, tem uma relação aqui de hinos para batismo. Vocês chamam esses hinos aqui, são específicos para batismo. Nós vamos cantando. Uma das crianças pediu o primeiro hino, nós cantamos. A esposa dele chamou o segundo: o fim de tudo chegará. E nós começamos a cantar o hino: o fim de tudo chegará. Quando nós entramos na segunda estrofe, a presença de Deus desceu entre nós. Começou a me visitar, começou a visitar os meus filhos. De repente eu olhei para ele, irmãos, ele estava vermelho, ele não suportava. Ele levantou, ficou de pé, e eu percebi que ele ia chorar na minha frente. Ele virou assim de costa e foi em sentido o filho dele. Foi lá, deu um abraço no filho dele e veio os dois chorando. Glória ao nome santo do Senhor. Eles chegaram para mim e falou: eu posso falar? Nós estávamos terminando de cantar o hino. Eu falei: pode falar. Ele falou: olha, meu pai comprou essa fazenda aqui, era tudo mato. Nós abrimos hoje, tem uma usina aqui, está cheio de cana, muitas fazendas. Tudo que o dinheiro pode comprar, tudo que eu quero eu tenho. Mas eu nunca senti Deus, e Ele me visitou aqui agora. Pela primeira vez eu senti o toque de Deus. Eu vou me batizar e quero servir a Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, quando descemos ali no tanque, ele foi o primeiro que desceu no tanque de batismo. O Senhor chamou ele, chamou as 3 crianças, e eu nem não olhava para o lado da esposa dele para não insinuar nada, deixava que ela tomasse a decisão. Quando veio as 3 crianças, batizou, ela veio também, o Senhor chamou ela nas águas do batismo, e está lá a família inteira servindo a Deus. Dia 3 de dezembro, próximo passado agora, finalzinho do ano, era a nossa última Santa Ceia.
E ele chegou, e eu liguei para ele, dia 3 agora é a nossa Santa Ceia. Ele, a esposa, as crianças, dia 3 você precisa vir participar da Santa Ceia. Glória ao nome santo do Senhor. Quando foi no dia 3, eu convidei, ele chegou em casa às 5 horas da tarde, tomamos um café, depois nós fomos para a igreja. Entramos na igreja, sentei do lado dele e fiquei preocupado. Falei, esse homem eu já conheço ele faz 30 anos, negociei com ele várias vezes, eu nunca vi esse homem voltar a palavra 1 milímetro para trás. Tudo que ele fala é daqui para frente, bendito é o nome do Senhor. E eu já vi ele tomar decisões rápidas, agressivas, para esse homem levantar daqui, embora não custa nada. Mas eu fiquei clamando o Senhor. Quando eu cheguei, que eu sentei do lado dele, falei, você já veio em alguma igreja, já teve aqui na congregação, ou em alguma outra igreja evangélica, ou na tua igreja onde você foi criado? Ele falou, a última vez que eu entrei numa igreja eu tinha 6 anos de idade, fui lá quase algemado pela minha mãe, nunca mais entrei em nenhuma igreja, hoje é a primeira vez. E eu fiquei preocupado, irmãos, com aquela situação. Começamos a servir a Santa Ceia, ajudei o servo de Deus ali. Quando a esposa dele chorava a Santa Ceia inteira. Deus fez uma obra de conversão linda, maravilhosa. Ela veio, participou da Santa Ceia, participaram. E aí o trabalho da Santa Ceia ali é bem acentuado, né? Então eu não fiquei observando nada. Quando, irmãos, começou a servir os irmãos, que eu olhei, ele era o primeiro da fila para tomar a Santa Ceia. Ele, o filho dele, o Senhor chamou ele, o Senhor preparou deles participarem da Santa Ceia. Deus converteu aquela família. Ele que não ia na igreja, não congregava, já é 3 final de semana que ele está congregando lá em Fusco, e Deus fez uma obra de salvação naquela família. E eu estou aqui pedindo oração para a Irmandade. Ora a Deus por ele, olhe para mim também, ore para a nossa Irmandade ali. Eu trouxe saudação da Irmandade, eu quero levar para onde Deus preparar. Saudação com a paz de Deus, Deus seja louvado. Amém.